Aleluia. Alguém sabe qual que é o tema do culto de hoje? Visão. O que é visão para você? Ó, você vai falar assim, nossa, é aquele cara lá dos Vingadores. Assim, nossa, o visão dos Vingadores. Mas visão é uma coisa muito mais ampla, irmãos. E eu quero dizer para você, a forma que você enxerga a sua vida, ela vai direcionar, aliás, a forma que você enxerga hoje, vai direcionar o que você vai ser daqui 50 anos. Vai direcionar o que vai ser a sua família, vai direcionar o que vai ser você. Os irmãos que usam óculos aqui, se você tirar os seus óculos, você consegue enxergar bem? Não, certo? Então, o óculos para você, ele é um utensílio que deixa a sua visão melhor, sim ou não? Nós temos na Bíblia algumas referências que falamos de visão. Mas qual que é a que mais fala com você? Tem um rapaz na Bíblia que... Quem? Paulo. Paulo, ele... Não, Paulo não. Paulo teve uma experiência, né? Essa é a grande verdade. Ele teve a visão dele mudou depois que teve uma experiência. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje sobre um rapaz. O nome dele é Bartimeu. Alguém já ouviu falar de Bartimeu? Irmãos, em nome de Jesus, eu queria que vocês tivessem ouvidos de ouvir, em nome de Jesus. Amém? E eu quero pedir para vocês, principalmente para os líderes, se os seus não estão aqui agora, eu quero que você tire o coração deles. Amém? Vamos fazer um combinado? Se os seus membros não estão aqui agora, tira os olhos dele agora, pelo menos por uma hora. Purifique seu coração, limpa ele, deixa ele purinho aí. Porque senão você não vai conseguir absorver aquilo que eu quero passar para você. Porque você fica muito preocupado. Eu também, quando eu era líder de célula, irmãos, o Diego e a Emily, eles foram meus liderados. Eu ficava pé da vida quando os irmãos não vinham para o culto, não iam para a célula. Eu ficava virado no giraia. Mas isso só atrapalhou um processo na minha vida. Porque nós muitas vezes queremos tomar controle de aquilo que não é nosso. O Senhor direcionou que você estivesse aqui nessa noite. Então, líderes, em nome de Jesus, tira o foco dos que não estão aqui. Eles escolheram não estar. Eu quero que você foque e não quero falar para você hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, abra a Bíblia de vocês aí no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Em nome de Jesus. Eu fico feliz, irmãos, porque o culto está cheio de novo, graças a Deus, e tem muitas caras novas. Já pensou se os que estivessem aqui semana passada estivessem agora com os que estão novos aqui? Estamos aqui bombando, né? Mas Deus sabe todas as coisas, como eu falei para os irmãos. Amém? Abriram a Bíblia de vocês aí em Marcos, capítulo 10, aliás, verso 46 ao 52. Quem está sem Bíblia, compartilha aqui. Mas, irmãos, o ideal é que você tenha uma Bíblia no seu celular, uma Bíblia física. A gente pode compartilhar, amém? Irmãos, presta bem atenção. Esse texto, quando fala de Bartimeu, ele vai te dar várias características que eu quero compartilhar com você hoje. Então, preciso que você preste bastante atenção, amém? Então, vamos lá, está escrito assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, então, primeiro ponto, o que Bartimeu fez? Ele ouviu que Jesus estava chegando ali no local, amém? Vamos voltar aqui. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, grava outra coisa aqui. E muitos o quê? O repreendiam. Nossa, irmão, estou todo arrepiado. Aleluia. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez, o que ele fazia? Um monte de gente está aqui no seu ouvido gritando: não faz isso não. Não vai para aquele lugar não. Aí você sabe que tem uma pessoa aqui muito importante na sua vida. E é o que ele fazia. Cada vez que as pessoas gritavam, Bartimeu fazia o quê? Ele se desesperava, irmãos. Ele ficou completamente desesperado. Sabe por quê? Porque ele queria ter um relacionamento com o nosso Pai. Olha que coisa tremenda. E aí vamos seguir aqui. Ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode seguir, irmãos. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha só, aqueles que gritavam para ele não ouvir Jesus, olha o que falavam agora:
tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Segue aí. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, por que aqui Bartimeu ele teve um relacionamento com Jesus? Quem falou? Quem foi, Felipe? Não. Ele precisa prestar atenção. Ele fez o quê? Como ele soube que Jesus estava chegando? Ele ouviu, amém? A fé vem através do quê? Primeiro ponto da vida de Bartimeu. Ele somente ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ao ouvir que Jesus estava passando, ele falou assim: não, chegou a minha hora. Chegou o meu momento, chegou a hora de eu ser curado. E ele foi lá ter com Jesus. Existem muitas pessoas, irmãos, que nesses dias pararam de enxergar. Elas falam assim: nossa, mas a visão tem a ver com enxergar? Nesse caso a visão tem a ver com enxergar? Sim ou não? Tem a ver com o quê? Com ouvir. Então o que levou o Bartimeu naquele momento a ouvir, irmãos, não foi o ver. Aliás, a enxergar não foi o ver, não foi o sentir, foi o ouvir. Ele ouviu que Jesus estava vindo e através do ouvir que Jesus estava vindo, a fé de Bartimeu curou, sim ou não? E isso serve para mim e para a sua vida. Muitos irmãos hoje estão vivendo uma vida de altos e baixos, uma vida de dificuldade, uma vida de vai e não vai. Por quê, irmãos? Você acha que as coisas vão acontecer através do que você vê. Mas eu quero te dizer, hoje as coisas vão acontecer na sua vida porque quando você começar a ouvir aquelas pessoas que Deus te colocou, os seus líderes, os seus discipuladores, eu que sou o seu obreiro, o seu pastor, e aí vamos. Mas muitas vezes nós não entendemos que seguir uma vida cristã está relacionado com ouvir. Eu e você queremos ver milagres, eu e você queremos ver mover, eu e você queremos ver fogo dos céus, mas nós não estamos dispostos a ouvir. E quando nós não estamos dispostos a ouvir, eu quero dizer para você, a nossa vida para. A nossa vida para, irmãos. E isso é algo muito sério, porque eu enxergo muito bem com os meus óculos. Mas o que isso muda na minha vida se eu não estiver disposto a ouvir o meu líder? Mas aí muitas vezes nós estamos aqui vivendo o evangelho, lembrando os irmãos, né, que semana que vem só dar um recado, eu tinha esquecido. Semana que vem nós não vamos ter culto presencial, irmãos. Eu pretendo gravar o culto e os meninos vão me ajudar aí. Eles vão tentar colocar um link aí no horário próximo. Tem como fazer isso? Tem, né? Então vamos fazer isso aí. Dá pra gravar na sua casa? É? Tá, então vamos combinar. Então eu vou gravar o culto e vai ser passado no sábado, no mesmo horário. Por quê, irmãos? No próximo fim de semana nós vamos estar numa imersão, que eu espero que os irmãos estejam lá prontos para ouvir. Porque aquilo que você quer enxergar daqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu espero que aquilo que você quer enxergar daqui 5 meses esteja totalmente ligado ao que você vai ouvir daqui 1 semana. O que eu quero dizer para você, o que você vai receber é uma ferramenta espiritual para que isso aconteça. Amém? Então vamos voltar aqui. Então, irmãos, Bartimeu, ele, naquele momento ele estava lá e ele foi curado através do ouvir. A palavra de Deus fala que a fé vem através do quê? O que tem gerado fé nesses dias no seu coração? Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, irmãos, eu vou me colocar no meio, porque eu tive muito problema com isso também. E eu fui muito tratado, muito discipulado ultimamente. Não agora, mas um tempo recente, por conta da questão do ouvir. Muitas vezes nós não estamos mais dispostos a ouvir. Nós temos uma séria dificuldade de ouvir. Não o que nos agrada, aquilo que nos desagrada. Porque creia, a maioria das direções que nós vamos receber, irmãos, ela não vai agradar a mim e a você. Sabe por que ela não agrada a mim e a você? Os irmãos têm alguma noção? Porque você não está disposto a enxergar aquilo que a pessoa está te falando que você tem que ouvir. E aí você começa a julgar aquilo que é falado através do seu líder espiritual, vamos dizer assim. Através da sua autoridade. E eu quero dizer para você, irmãos, muitas vidas hoje aqui, que estão me olhando aqui agora, a vida de vocês tem parado em algumas áreas. Por quê? Porque vocês pararam de ouvir. Vocês pararam de ouvir a voz do líder.
Vocês pararam de ouvir aquilo que é ministrado através de uma pessoa que você, muitas vezes você não tem, como que eu posso dizer isso para não ferir ninguém, para não atacar ninguém. Você não tem nem consideração mais. Sabe? É como se fossem palavras vagas. Mas eu quero dizer para você, através do ouvir essa pessoa, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua família. Vai mudar o contexto que você está vivendo hoje. Porque muitas vezes, quando você não ouve a voz do seu líder, a voz do cabeça, você começa a enxergar tudo na sua vida com olhos naturais. Aí você pergunta, mas como que é enxergar as coisas da minha vida com olhos naturais? Irmãos, tudo que eu vejo hoje na minha vida, eu tento olhar com um olhar espiritual. Eu parei de assistir televisão. Eu não gosto mais de ver notícias na internet. Por quê? Não gosto muito de redes sociais. Os irmãos, tem muitos irmãos aqui que tem o triplo, 3, 4, 5, 6 vezes mais seguidores no Instagram do que eu. Eu não sou ligado a isso. Porque eu quero estar ouvindo, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo de ficção, onde você enxerga uma imagem muito valorosa. Mas será que é tudo aquilo que a imagem está te mostrando? Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho com números. Mas será que esses números estão baseados no que você tem ouvido? Uma irmã ontem me procurou, falou assim, eu vou cancelar meu evento. Falei, por quê? Ela não tem vida. Então, seja líder. Ela me ouviu. Graças a Deus, hoje teve alguns visitantes do evento Ponte dela. A Sabrina fez aqui um evento Ponte ontem. Tinha quantas pessoas aqui ontem? Sim. 16 irmãos estavam aqui ontem. Ela só ouviu o que o líder falou. Aí eu quero dizer para você, por que você acha que a sua célula está parada hoje? Como que tá as casas de paz, as casas de milagres? Você já ouviu, amém? Sim ou não? Mas você colocou em prática? O que você está fazendo para que isso se torne realidade? Porque, irmãos, eu tenho um desejo no meu coração, de ver todos vocês muito, muito além de mim. Mas eu quero dizer, para que tudo isso aconteça, começa a ouvir hoje. Muitos dos irmãos aqui sinto de falar para vocês não ouvem nem mais os pais de vocês. Vocês acham que os pais de vocês são caretas. Você acha que você tem razão. Eu quero dizer para você uma coisa. O diabo também tinha razão. Aquele terço de anjos que caiu com ele do céu também tinham razão. Lá no inferno hoje tem um monte de pessoas que têm razão. Se você for olhar lá, se você for no cemitério, você vai ver lá várias lápides. São lápides da razão. Você quer viver através da razão ou através do espiritual? Porque quem vive através do espiritual, irmãos, ele vai ouvir. Ele vai dar ouvido àquilo que é falado. Ele vai receber a direção, ele vai fazer. Ele vai receber algo, ele vai completar aquilo que foi preparado para ele. Porque, irmãos, nós estamos de fato, irmãos, eu falei isso, vou repetir mais uma vez. Nós estamos de fato, irmãos, à beira da maior colheita das nossas vidas. Quem dá glória a Deus por isso aí? Quem aqui é radical livre de verdade? Como que eu posso entender que você é um radical livre? Como que o mundo olha para você hoje, se você vai sair lá fora, e eles vão entender que você é um radical livre? É pelo seu cabelo? É pela sua roupa? É pela forma que você fala? Sim ou não? Não. O mundo vai te ver que você é um radical livre, porque você viu alguém falar e você se tornou alguém que é contra o mundo. O radical livre, a característica mais marcante dele é alguém que e tem pavor do mundo. Não que ele não está no mundo, porque nós estamos. Mas ele tem pavor do mundo. Alguém aqui já leu o livro da Corte? Corte versus Namoro. Amém? Quem já leu o livro, o que a Corte é? A Corte é proteção. Mas muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas e perdendo a proteção divina, sabe por quê? Porque nós ouvimos aquilo que nós não deveríamos ouvir. E, irmãos, eu quero dizer para você, aí fora tem um monte de pessoas que estão aí dispostas a te falar várias coisas que agradam seus ouvidos. Mas e aí? Vai edificar o quê? Vai mudar a vida de quem? Vai trazer realidade para quem? Fala para mim. Nós temos um grito de guerra, sim ou não? Eu quero dizer para você, quando você estiver bem na frente assim da carne, dá o grito de guerra na frente do capeta.
se liberte daquilo naquela hora. Mas muitas vezes nós estamos dando mais ouvidos àquilo ali. Nós não estamos dispostos a de fato confrontar e ir contra. E nós estamos perdendo um tempo precioso, irmãos, porque, cara, creia. Eu não sei como tentar passar para vocês isso mais, mano, de verdade. Mas é o tempo mais precioso que você já passou. Eu tenho 30 anos, irmãos. Eu já vivi muitas coisas na minha vida. Muitas coisas já vivi, muitas coisas mesmo. Coisas boas, coisas ruins, mover de Deus, unção, já vivi muitas coisas. Mas a expectativa que eu tenho nesses dias, eu nunca tive antes. Nunca tive antes. Porque eu tenho enxergado e tenho ouvido algumas coisas que têm me gerado fé. E só através disso, muitas vezes, vão mudar. Hoje, por que muitos ímpios aí estão desesperados, irmãos? Por quê? Medo. E o que tem gerado medo na vida dele? O mundo, mas ele tem gerado... Por exemplo, uma pessoa tem um supermercado, vamos dizer assim. E nessa pandemia o movimento caiu muito. Como tem gerado medo na vida dele? Quando ele olha os boletos lá, um monte de boleto para pagar, ele não tem dinheiro para pagar. O ímpio está assim hoje, está desesperado. Sabe por quê? Porque ele não está disposto a ouvir a voz dos céus. Ele acha que tudo que acontece na vida dele é coisa natural, é coisa que depende somente dele. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, sabe para quem vai vir essa riqueza aí? Para mim e para você. Só um aleluia. Eu cheguei no prédio hoje, o irmão me compartilhou que ele comprou um carro sem dinheiro nenhum, sem nada, e Deus abençoou a vida dele. No meio do que, irmãos? No meio da pandemia. O que é isso? Ouviu. Há meses atrás ele recebeu uma direção. Se você tiver condição, faz assim, assim, assado. Estava tudo certo para acontecer e não aconteceu. Mas ele fez o quê? Começou a ouvir o quê, irmãos? A voz do líder. Discipulado, tratado. Muitas vezes não gostava. Mas Deus fez o quê? Trouxe. Porque a fé vem pelo ouvir. E hoje o cara está de carro zero. Mano, pra mim isso é a coisa mais miraculosa da face da terra. Irmãos, creia, não estou falando por causa do carro, estou falando por causa de dinheiro. Eu estou falando só porque ouviu e seguiu, cara. Há 2 anos atrás, eu estava num sítio, 2 anos não, 1 ano e pouco atrás, estávamos num sítio, e eu estava trabalhando na cozinha, num encontro de adultos, e nós estávamos na mesa, e o pastor Marcelo falou assim, eu estava comentando algo, eu falei assim, nossa pastor, eu vou operar. Aí ele falou assim, o que a Vitória acha disso? Eu falei, ela não gostou muito. Aí ele foi e falou desse jeito assim, não queira ter uma mulher rancorosa dentro de casa. Irmãos, marcaram minha cirurgia de vasectomia 3 vezes. Mas eu ouvi a voz do meu líder, eu não operei. Hoje eu tenho um filho, mano, a coisa mais linda da face da terra, cara. Troquei de casa, tenho uma condição melhor. Por quê, irmãos? Tudo está baseado aqui. Porque olhar com os meus olhos naturais, eu enxergar, pô, não tem um carro que caiba 4 crianças. Minha casa está caindo aos pedaços, eu não tenho como colocar 4 crianças lá. Eu não ganho um salário suficiente para poder manter 4 crianças e uma mulher. E hoje tudo isso acontece porque eu ouvi. Mas muitos de vocês estão aqui sentados me ouvindo agora com ouvidos somente naturais. Porque ouvidos de ouvir para você mudar a sua vida completamente não está acontecendo. Não está acontecendo. Porque eu cheguei antes de quando começou o curso, falei, líder, esquece quem está lá. Esquece quem não veio. Sabe por quê? Porque se você começar a pensar quem está lá fora, você não vai ouvir o que eu estou te falando agora. E você não vai receber aquilo que Deus tem para você hoje. Porque naquele momento que Bartimeu estava lá, que ele ouviu Jesus, o que aquela multidão começou a fazer, irmãos? Eles gritavam, ei, ei, ei! E Bartimeu fazia o quê? Ei! Eu estou aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitas vezes eu e você, quando nós queremos algo, vem alguém falando com coisa contrária. Aí você aceita tudo aquilo que é falado. Você não está disposto de gritar, de quebrar o pau, de fazer o que for necessário para ir ao encontro dele, para se relacionar com ele.
Você prefere ficar aqui no mediano, ouvindo lorota, ouvindo conversa furada, e não está disposto a falar assim: Senhor, eu rasgo tudo hoje, eu deixo tudo hoje, mas eu quero o Senhor. Eu não aguento mais uma célula assim, Pai. E Jesus chegando. Só que as pessoas estão falando: nossa, você é um líder muito ruim, pelo amor de Deus. Nossa, esse visitante de novo, como assim? E Jesus chegando, em vez de você: acabou! Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Mas se você continua ouvindo aquilo que não te faz ser feito nenhum, é só aquilo que te traz o que? Distância do relacionamento com o Senhor. Ali Bartimeu, ele estava disposto a ser curado, irmãos. Quantos aqui tem disposição de ser curado hoje? Ninguém. Ô Jesus. Ninguém tem disposição de lutar contra aquilo que estão falando. Ele era cego de nascença e mendigo. Você parou para pensar se você fosse cego de nascença e mendigo? E se você ouvisse a voz, alguém falar assim: não, tá vindo um cara lá, curandeiro, velho. O que você ia fazer? O que você ia fazer? Você ia ficar parado, sentado? Bartimeu não fez isso. Bartimeu se posicionou. E hoje é dia de você, Radical Livre, se posicionar. Mas como assim? Como eu vou me posicionar? Como que eu vou fazer diferente? Como que eu vou viver uma vida contrária àquilo que as pessoas estão falando? Através do ouvir, irmãos. Como que eu vou falar para vocês? É tempo de células se triplicarem. É tempo de redes se multiplicarem. É tempo de pessoas que hoje eram líderes se tornar discipulador. Aquele que é discipulador se tornar obreiro. O obreiro se tornar pastor. O pastor se tornar supervisor. Sabe por quê? Pelo ouvir. Eu só estou disposto a ouvir. Eu só estou disposto a abrir mão de si. Sair do seu egoísmo, sair das suas coisas e ouvir aquilo que Deus está falando, irmãos. Ele somente ouviu e seguiu. Mas qual que é a dificuldade de seguir direção? Qual que é a dificuldade? Quando a Vitória estava grávida do Arthur, o diabo falava no ouvido dela: essa gravidez não vai vingar. Você não vai ter esse filho. E ela falava isso para mim, eu falei: está amarrado no nome de Jesus, está quebrado essa maldição, essa boca do capeta na sua vida. E continuou os 9 meses aquele negócio e o Arthur nasceu. E o Arthur nasceu, ela falou assim: nossa, acabou, é verdade, nossa, é tudo coisa na minha cabeça. Mas com 7 dias de vida, o Arthur se engasgou. E ele ficou 17 minutos morto. Ele ficou 17 minutos morto. Ele não tinha vida. Ele não tinha sinal vital nenhum, ele já estava todo roxo. Ele parecia uma borracha. Por quê? A minha esposa ouviu a voz do diabo e não ouviu a voz de Deus. Mas aí tinha alguém naquele lugar que Deus falava com ela. E eles estavam indo para o hospital e aquele desespero, o menino desacordado, mortinho, cara. Não tinha vida nenhuma. Meu filho estava morto. E uma pessoa falou assim: está repreendido agora esse espírito de morte em nome de Jesus. E ele reviveu. Ele deu um arroto sobrenatural lá e reviveu. E hoje, eu posso dizer com toda franqueza, é meu filho mais amável. Ele está sempre junto, sempre brincando, mas ele é diferente de todos os outros. Ele é branquelo, do cabelo ruim e louro. Mas, irmãos, se você continuar ouvindo o que o diabo fala, eu quero dizer para você: tem um lugar preparado para você. Mas se você estiver disposto a ouvir aquilo que o Senhor fala, e através do ouvir você gera fé e as coisas vão começar a mudar, se prepara. Se você tem disposição de morrer por essa causa, se prepara. Eu quero dizer para você: se você tem disposição de viver para o Evangelho, me olha hoje. Se você nunca me ouviu, nunca deu ouvido pelo que eu falo, me ouve hoje em nome de Jesus. É os melhores dias da sua vida. São os melhores dias da sua vida que está batendo na tua porta, cara. Só esteja disposto a ouvir. Assim como Bartimeu se dispôs a ouvir, mesmo que a gritaria estava lá. E ele decidiu estar junto, ele decidiu viver para o Evangelho, ele decidiu abraçar essa causa, ele decidiu viver. O Radical Livre é aquele que dá tudo pelo Senhor. Não é aquele que fica na média, não fica no meio das coisas. Não é aquele que aceita uma célula com 5, 6. É aquele que intercede, que luta, que briga, que cai.
racha a porta, até que Deus faça. Não é aquele que se acovarda perante as circunstâncias, é aquele que ouve e coloca em prática. Sabe, irmãos? Se você começar a ouvir, a sua visão vai ser ampla. E quando a sua visão for ampla, eu quero dizer para você, se prepara para tudo aquilo que você tem preparado para acontecer em nome de Jesus. Hoje as pessoas mais traumatizadas aqui no nosso, vamos dizer, no nosso meio, são por quê, irmãos? Sejam francos. Porque receberam algo, ouviram algo, mas não tiveram ouvidos de ouvir. Só enxergaram e não viram nada. Pessoas que são meia boca, pessoas que começam e não terminam. Não existe, irmãos, vida cristã sem devocional, sem ter experiência com o Senhor, sem ter busca, sem ter intensidade, sem ter entrega. Você é muito jovem ainda, para você aceitar a forma que o mundo está aí. É coronavírus, é não sei o que do capeta lá do gafanhoto, é a crise financeira. Caramba, sai dessa, mano. Sai dessa. Por que Davi derrotou aquele gigante, irmãos? Alguém sabe? Ele ouviu alguém falando mal do que ele amava. E através dele ouvir aquilo gerou fé. Com uma pedrada ele falou assim, filho do cão, vou dar uma pedrada no meio da sua testa, você vai cair agora, porque eu venho em nome do Senhor. Mas muitas vezes nós temos coisas na nossa frente e nós não fazemos isso. Nós aceitamos o contexto de vida que a gente tem, nós aceitamos a vida financeira que a gente tem, a célula que a gente tem, o discipulado que a gente tem, em nome de Jesus. Abre os seus olhos, tira as escamas aí e comece a enxergar aquilo que o Senhor está te mostrando. Pelo amor de Deus, irmãos. Por que a Eva caiu também? Outro exemplo na Bíblia, por que a Eva caiu? Mas ela ouviu o quê? É lícito. Vai lá, não dá problema nenhum. Quantos de vocês estão ouvindo aí tudo? É lícito, não dá problema nenhum, faz falta nenhum. Eu quero dizer para você, com todo o amor que eu tenho por você, depois de 9 meses nós vamos ver o resultado. Você pode achar que eu tô louco, mas não tô não, mano. E existem outras questões na nossa vida que nós achamos tudo normal, cara. Tudo normal e mano... Por que será que a cobra rasteja? Alguém sabe? E foi, Emily? Fala mais alto aí que você estava bocejando, não consegui ouvir. Não só por isso, mas porque existiu uma palavra que vem dos céus. A partir de hoje, você vai rastejar no chão. Você vai comer o pó dessa terra. Porque Deus ordenou. Qual que é as ordens que Deus tem a seu respeito hoje? É continuar vivendo a vida que você está vivendo? É continuar fazendo o que você está fazendo? É continuar se relacionando com o que você tem se relacionado? O justo viverá por quê? O justo viverá por quê? Irmãos, abra a Bíblia de vocês aí em Lucas. Em nome de Jesus. Só um minutinho que eu vou achar aqui a referência. Lucas 12. Lucas 3, verso 21 e 22. Olha lá que está escrito Lucas 3, 21 e 22. Coloca aí, Breno, para mim, por favor. Olha só. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi quem? E estando ele a orar, o céu se abriu.
E o Espírito, olha só, mano, que coisa tremenda, irmãos. Olha a coisa tremenda. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma, o quê? O que é corpórea? Pega no braço da pessoa que está do seu lado aí. Encosta aí. Pega assim, ó. Isso é corpórea. Amém? De forma palpável, de forma tangível. Olha só. De forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo o quê? Tu és meu filho amado, a quem tenho todo prazer. O que foi que aconteceu? Veio o que do céu? Veio o que do céu, irmãos? Fala aí, veio o que do céu? E essa voz vem para você hoje também. Você é meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer. Essa voz está ecoando há tantos anos e você não está ouvindo. Você prefere viver com as suas emoções frustradas, com o seu jeito de se posicionar, com o seu jeito de viver, e não está disposto a viver completamente para o Senhor. A vida cristã é baseada no que você acredita, não no que você enxerga. Você vê Jesus por acaso? Fala para mim, você vê o Espírito Santo? Você acredita nele, sim ou não? Então dá uma glória a Deus bem alta aí, quem acredita. Por que você acredita nisso? Porque um dia você teve relacionamento, assim como Bartimeu teve com Jesus naquela hora. E é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai fazer você começar a enxergar. Não existe outra forma. A Graça está aqui de prova. A célula dela lá, a rede dela lá parada, empacada. Eu falei, multiplica as células todas de uma vez. Como assim, pelo amor de Deus, como você está louco? Multiplica todas. Ela tinha uma célula, hoje tem 3. Porque ela ouviu, absorveu em fé. Eu tenho certeza que quem é da rede dela se prepara para ir para muitas casas, para ir para muitos lugares. Se você estiver disposto, é claro. Mas porque ouviu, irmãos? No meio da pandemia, células se multiplicando, redes sendo multiplicadas. Que negócio miraculoso é esse, mano? Eu quero dizer para você, os líderes ouviram. Eu sou chato, tenho certeza que sou. Muitas vezes sou grosso, tenho certeza que sou. Mas tenho tentado mudar minha linguagem, falar com você. Mas se tem uma coisa que eu não posso, irmãos, é deixar de falar a verdade. Você está onde você está porque você não ouve. Você vive a vida que você vive hoje que você não ouve, você não está disposto a ouvir. Você não está disposto a ouvir. Você não está disposto a viver para isso. Você não está disposto a entregar tudo por isso. Você não está disposto a viver essa causa por isso, somente por isso. Mano, creia. Se quando o seu celular não for mais o seu Deus, se prepara para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se quando o seu carro não for mais o seu Deus, se prepara para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se quando o seu marido ou a sua mulher não for o seu Deus, se prepara para ver o que Ele vai fazer. Mas muitas coisas tiram o seu foco de Deus, cara. Muitas coisas tiram o seu foco de viver eternamente o Evangelho. Viver a pregação da graça, viver as coisas que o Senhor tem para nós. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Se não aborrecer pai, mãe, papagaio, cachorro, gato, periquito, não é digno de ser chamado de quê? Chamado de quê? Oh, Jesus. Se você não renunciar a tudo isso, eu quero dizer para você, você não é digno nem dele. Agora, quanto mais renunciar um celular, irmãos. Renunciar um relacionamento. Renunciar a coisas. Por somente ouvir a voz. E a voz está ecoando, irmãos. A voz está ecoando. Tem pessoas que estarão conosco. Mas tem outras que não estarão conosco. Eu já me conformei com essa ideia. De ter alguns comigo e outros não. Mas também me indignei com a ideia de ver você morrendo e não poder fazer nada. Mas você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Você não quer mais ouvir. Seja franco com você mesmo. Você não quer mais ouvir. Você não está disposto mais a viver por isso. Quem lembra aqui do Holy Fest do ano passado? Aquele videozinho lá, eu até pedi pro Breno colocar hoje, mas eu esqueci. O videozinho lá do Pula no Ponto Certo. Naquele dia eu creio que eu estava mais cabeludo, menos barbudo e mais magro. Somente, irmãos. Porque de lá para cá eu não mudei nada. E você? Como é que você está desde aquele dia?
Hoje eu compartilhei algo com uma irmã que estava lá naquele dia, que teve uma experiência surreal com Jesus. Eu falei, ó, cuidado, hein? Escolhe logo. Mas e aí? Quem estava no Holy Fest do ano passado? Levanta a mão aí, para eu saber. Glória a Deus por isso. Mas você vê quantas pessoas não estavam lá e estão aqui hoje? Mano. Hello. O que está acontecendo no nosso meio, irmãos? Fala para mim. Tem mover de Deus? Sim ou não? Tem unção? Sim ou não? Tem glória do Senhor? Sim ou não? Tem vida? Sim ou não? Mas falta algo no nosso meio. Aprender a ouvir e seguir. Aprender a ouvir e fazer. E crer. Quando você ouvir, não queira dar uma tarimbada lá, uma mecanizada, uma funileira. Vai, você passa no funileiro lá, vai fazer uma carioca. Em nome de Jesus, faz o que foi falado. Faz exatamente como foi dito. Eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, é fato que você vai, de fato, mano, estourar a boca do balão nesses dias. Porque quando você se permite a viver isso, o sobrenatural vem. Quando você se permite a ouvir e viver em fé, o sobrenatural vem. Sabe, irmãos, é muito ruim andar com aqueles que não querem viver o sobrenatural. Mano, o sobrenatural é como se fosse o manjar dos deuses. Isso alimenta a minha, a sua vida espiritual. Isso muda o contexto meio da minha vida, da sua, da minha família, da sua, das suas finanças, da minha. Mas somente, irmãos, é viver no sobrenatural. Sabe? Deus está profetizando, irmãos. Qual foi a profecia que nós recebemos no começo do ano? Abundante chuva. Hello. Dono da abundante chuva. Líderes entregaram células, discipulados se acabaram, pessoas foram embora, mas eu quero dizer para você, não muda nada. Continua sendo o ano da abundante chuva. Ouve bem, vocês que estão me ouvindo aqui hoje, vocês que estiverem convidados de ouvir, pergunta, ou esteja no dia 21 de novembro. Onde quer que a gente esteja, irmãos? Se for dentro de uma barragem, numa represa, num córrego, fazendo batismo com um copo d'água, com um balde, sentado em pé, pulando, dançando. Eu só quero dizer para você, espera o dia 21 de novembro. Aí você vai entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Tem pessoas aqui no nosso meio que estão dispostas a ouvir. Estão dispostas a renunciar. Estão dispostas a entregar tudo. Esse contexto de vida que nós temos, irmãos, hoje. Aquele contexto de Bartimeu, tentaram calar ele. Eu quero dizer para você, muitas pessoas vão tentar te calar. Sua mãe vai tentar te calar. Seu pai, seus amigos, seu emprego, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Mas e aí, o que você vai fazer? Se brincar, isso vai acontecer até hoje, quando você sair daqui. Mas e aí, o que você vai fazer? Como você vai se portar? Como você vai se posicionar? Como você vai lidar com tudo isso? Fala para mim, irmãos. O que você tem ouvido nesses dias? A fé só é gerada quando você come comida saudável. Não quando você come comida estragada. E aí, irmãos, fala aí. Qual contexto de vida você quer continuar tendo? Uma célula com 5, uma célula com 30? Continuar sendo líder ou ser um discipulador? Você que vai definir isso, cara. Mina. Continuar sendo aqui somente um ouvinte sentado ou estar disposto a fazer parte de uma equipe que vai ser prevalecente? Você escolhe. Você que direciona isso. Você que direciona isso, cara. Não são pessoas, não são coisas, é você. Mas hoje você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ser como Bartimeu, que vai, se alguém gritar de lá, ele vai gritar muito mais daqui. Ele vai botar para arrebentar até ele encontrar com o Senhor. Ou você vai aceitar
meia dúzia falando que você não é. Mas enquanto o nosso Pai, o nosso Deus diz: você é meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Você define. Você define. O que você enxerga nesses dias? O que os radicais livres são para você? O que a sua célula é para você? O que o seu discipulado é para você? Você vai ter tudo aquilo que você enxerga. Ouça o que eu estou falando agora. Serve para todos vocês, inclusive para mim. Você vai ser tudo aquilo que você enxerga. Através do ouvir. Através do se posicionar. Através do querer. Isso é individual, irmãos. Creia, se eu pudesse ouvir por você, fazer por você, eu faria. Mas eu não consigo. Eu posso fazer pelos meus filhos. Porque esses ainda eu tenho controle. Até um tempo também. Mas com vocês eu não posso. Não tenho esse poder, não tenho esse direito e nem quero. Não quero, é muito pesado. Querer mandar na sua vida ou querer impor o que você vai fazer. Mas eu estou sendo aqui, somente creio eu, que alguém que veio para falar do que você precisava ouvir hoje. Depende só de você. A fé vem pelo ouvir. E quando a fé vem pelo ouvir, a sua vida começa a ser diferente. As suas práticas são diferentes. Os seus relacionamentos começam a ser diferentes. A sua vida começa a ser diferente. Tudo se torna diferente. Tudo. Mas é somente pelo ouvir. Que em nome de Jesus, você possa ouvir, não o que o Hugo está falando, mas aquilo que eu tenho certeza que Deus está falando com você agora. Somente Deus pode fazer aquilo que você precisa, irmãos. Eu só me dispus a fazer parte disso. Eu só me dispus a amar tudo isso. Mas agora, essa parte é com você. Queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça. Onde você está? Queria que os meninos do som colocassem um louvor para mim, por favor. Seja usado por Deus aí, em nome de Jesus também, rapaz do som. Você medite no que eu falei agora. Que você possa compreender que o tempo de fazer história chegou na sua vida. Os melhores dias da sua vida chegaram. Eles estão aí. Pode aumentar. Esses dias estão aí, chegaram. Mas você precisa começar a ouvir aquilo que o Senhor está falando para você. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Realmente ministra, Senhor. Que os meus irmãos nessa noite, Pai, tenham experiências marcantes de tal forma com o ouvido, Senhor, que nada na vida deles será mais a mesma coisa. Que em nome de Jesus, eles possam compreender, Senhor, que o tempo de fazer história chegou. Mas é tempo de ouvir. É tempo de fazer como Bartimeu fez. Com todas as adversidades, ele não se opôs, ele não se aceitou aquela situação. Ele foi adiante. Ele foi diante do propósito, ele foi adiante daquilo que o Senhor tem para ele. Faz isso com os meus irmãos nessa noite, Pai. Traga realidade, Senhor. Realidade, Jesus. Do quanto eles estão à beira de viver coisas sobrenaturais. Coisas que vêm realmente para marcar a vida dele, da família, dos amigos, todos, Senhor. Sua vida profissional, financeira. Oh, Jesus. Abra os ouvidos, Pai. Tira os tampões dos ouvidos agora, Senhor. Traga clareza, traga realidade. Realidade, Jesus, realidade. Realidade, Jesus, realidade. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam compreender, Senhor,
Dias como esse nunca mais voltarão. O Senhor clama. Oh, Jesus, faz de novo, Senhor. Assim como na primeira vez, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Atrai o coração de volta, Senhor. Atrai o coração de volta, Senhor. Afasta todas as línguas mentirosas, todos os olhares altivos, toda distração, Pai. Toda distração é quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles terão ouvido somente para ouvir ao Senhor. Ouvir a voz que ecoa. Ouvir a voz que ecoa, que é a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus. Ah, Pai. Oh, Jesus. Você define, irmãos, onde você vai chegar, o que você quer fazer, como você quer viver esses 5 meses aí que restam para o seu ano. Pode abaixar um pouquinho, por favor, Breno. Você define. Você vai definir isso aí, você vai definir os seus passos, você vai definir tudo que está para acontecer na sua vida. Mas que você tenha noção do que você está decidindo hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixei os dízimos por último, hoje. Por último não, né? Por fim. Porque até o dízimo você dizima quando você ouve. Então, temos um momento agora de gratidão, irmãos. De louvar, bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas se você for vir, venha com alegria, venha com disposição, venha com desejo, com encargo, com vontade. Não vem de qualquer forma, não. Tenho aprendido algo em Deus que eu não pego nem na mão do Carlos de qualquer jeito. Se eu pegar na mão do Carlos, eu vou pegar de uma forma que ele vai ser impactado pelo meu toque de mão. Amém? Aleluia, irmãos! Vocês estão vivos? Vamos conquistar? Vamos avançar? Em nome de Jesus, então levante-se, traga seus dízimos, as suas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Amém, irmãos? Vamos, levante-se aí em nome de Jesus. Breno, já prepara esse louvor aí. Nós vamos louvar ele para a gente encerrar o nosso culto hoje. Mas agora eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Você que não pode ofertar hoje, não pode dizimar, eu quero declarar na sua vida, assim como Mateus, muitos irmãos aqui serão prósperos e vocês serão os mantenedores dessa obra, em nome de Jesus. Ouça, amém? Então declare: Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista da sua casa, que em nome do Senhor Jesus, nunca venha faltar e sim prospera, Senhor, a vida dos meus irmãos, prospera 30, 60, 100 vezes mais, tudo aquilo que eles estão derramando para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, venha sobre a vida dos meus irmãos, sobre as suas famílias, em nome de Jesus, que Pai, derrama mesmo suprimento, derrama mesmo recurso, que em nome de Jesus, a superabundante graça do Senhor possa vir sobre a família de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu falar com você. Nós não podemos pegar na mão, certo? Nós temos como fala, uma cartilha a ser seguida. Mas você consegue colocar a mão no ombro do seu irmão, sim ou não? Sim. Não pode colocar a mão no ombro? Aleluia. Nós vamos cantar esse louvor para nós encerrarmos nosso culto hoje, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero que você louve para Ele,
Presta atenção aqui, irmãos, rapidinho. Que você louve com toda a sua intensidade. Amém? É um louvor tipo, é um louvor tipo da harpa, mano. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o louvor. Isso marcou a minha vida quando eu era católico, quando eu tava fazendo a primeira Eucaristia, irmãos. Mano, já lá vai uns 20 e tantos anos, cara. Esse louvor tá vivo ainda. E agora a banda regravou e foi muito bom. Então eu quero que você declare que quando nós estamos na presença do Senhor, mano, nada faz sentido mais. É como se eu estivesse aqui olhando pra Júlia, e quando eu tô na presença do Senhor, a Júlia é meu. Porque o espírito dela bate com o meu. Amém? Nós possamos ser um, irmãos. É tempo de sermos um também, em nome de Jesus. Amém? Eu posso contar que você vai abrir o seu diafragma aí, você vai botar pra rachar? Em nome de Jesus? Amém, radicais? Amém! Aleluia. Bota o seu aí, DJ. Mas é
Som. Aleluia, irmãos. Você é um ser adorador. Não perca a sua identidade. Em nome de Jesus. Amém? Você não pode beijar, você não pode abraçar, mas você pode fazer assim, ó. Abençoa a vida do seu irmão, declare que ele vai ter uma semana abençoada. Líderes, tem algo também. Os líderes estão dispostos a me ouvir mais um pouquinho? Tem algo para compartilhar com você também, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.